Exercício 2 da aula 22 do nono ano. Calculando a raiz quadrada de 11 através do método da subtração até a segunda casa decimal, teremos. Então, nós vamos verificar que a raiz quadrada de 11 não tem uma raiz exata, né? Não é um quadrado perfeito. Não existem dois números iguais que se multiplicando de 11. Tá? Então, esse aqui nós vamos usar agora o método da subtração. Como é que a gente faz usando o método da subtração? Então, veja bem. Eu vou pegar aqui o número 11, a raiz quadrada de 11, né? E eu vou diminuir do primeiro número ímpar, que é 1. Então, ao fazer essa divisão, eu tenho como resultado 10. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir novamente do segundo número ímpar, que nesse caso é 3. Aqui vai sobrar o número 7. Ok? Então, vamos continuando. Agora, vou subtrair do próximo número ímpar, que nesse caso é 5. Aqui vai sobrar 2. Quero que vocês percebam agora o seguinte, ó. Sobrou um 2 aqui embaixo, certo? Esse 2, o próximo número que eu teria que subtrair é do negativo 7, seria menos o 7, porque é o próximo número ímpar. Só que esse número, esse 2, é menor do que o 7. Então, o que vai acontecer? Eu vou parar por aí e vou tirar a primeira conclusão aqui. Então, vamos analisar. Quantas subtrações foram feitas nesse processo? 1, 2, 3 subtrações. Então, foram feitas 3 subtrações. Esse número 3 aqui é o primeiro número que eu vou representar lá em cima. Essa é a parte inteira de raiz quadrada de 11. Ok? Agora, eu vou fazer o quê? Vou para a parte decimal. Quero que vocês percebam que aqui eu tenho um 2, sobrou um 2. O que eu vou fazer para ir para a parte decimal? Eu vou acrescentar 2 zeros. Então, perceba, esses 2 zeros foram acrescentados. Então, nesse primeiro momento, vou colocar uma vírgula. Para que eu continue dividindo aqui, eu acrescento 2 zeros e coloco a vírgula. Muito bem. Agora nós vamos observar que o que eu vou fazer, qual que é o próximo número que eu vou dividir. Então veja bem o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar esse último número que eu subtraí, que é o 5, e vou adicionar uma unidade. E vou colocar aqui embaixo. Então, 5 mais 1 é 6. Perceba, se aqui fosse 7, 7 mais 1 seria o 8. Tá? Se aqui fosse o 3, 3 mais 1, aqui seria o 4. Agora, lembre-se, eu estou sempre subtraindo de números ímpares. Aqui eu vou colocar um 60, né? Seria o 60, só que 60 é par. Então, eu vou colocar o próximo número ímpar, que nesse caso vai ser quanto? 61. E vou continuar a minha divisão, a minha subtração. Então, se eu pegar lá o 200 e subtrair de 61, o resultado vai dar quanto? Vou colocar aqui. Então, subtrair menos, o resultado deu 139. Qual que é o próximo número ímpar depois de 61? É o 63. Então, diminuindo de 63, eu vou chegar como resultado o número 76. Continuando a minha divisão, então cheguei a 76. Agora a pergunta é, qual é o próximo número ímpar? É menos 65. Ao fazer a minha divisão,
a subtração, eu vou chegar ao número 11. Gente, agora aqui, chamo novamente a atenção. Se eu tivesse que colocar aqui, seria qual número? Seria o número 67, só que 67 é maior do que 11. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou acrescentar 2 zeros. 1, 2 zeros. Tá? Mas antes de acrescentar, eu só quero chamar a atenção para vocês aqui de quantas subtrações eu fiz nesse segundo processo aqui. Ó. Eu fiz 1, 2, 3 subtrações. Então foram 3 subtrações. O que significa esse 3? Significa que eu vou voltar lá em cima para a minha conta e a segunda casa decimal aqui será o número 3. Eu quero com 2 casas decimais, então tem que ter mais uma casa decimal. Eu volto lá para baixo e aí eu percebi que quando eu acrescentei 2 casas decimais aqui, eu posso continuar contando. Posso continuar subtraindo. Como é que eu vou resolver isso aqui? Lembre, eu vou pegar o último número, que é o 65, vou acrescentar uma unidade e vou jogar aqui para baixo. Ou seja, esse próximo número aqui será o número 66, e o próximo número ímpar seria o 661. E aí, vou continuar a minha divisão. Então, eu vou ter lá 1.100 e vou diminuir de 661. O resultado vai dar quanto? O resultado vai dar 439. Ok? O que nós percebemos aqui? Que o próximo número que eu teria que acrescentar seria o número 663. Como ela é maior, eu teria que acrescentar os valores. Só que olhem lá para cima o que aconteceu. Olhando aqui para cima, a gente viu que nós já temos uma casa decimal. Então, eu não preciso mais acrescentar zeros. Por quê? Porque aqui eu percebi que houve apenas uma subtração. Então, o próximo número que vai lá, ou seja, o próximo número decimal vai ser o número 1. Tá? Se eu quisesse continuar dividindo isso aqui, o que eu ia fazer? Eu ia acrescentar mais 2 zeros, pegava o 661, acrescentava 1 e acrescentava o próximo número ímpar. E assim ia continuando. Né? O raiz quadrada de 11 é um número irracional, então ia ficar muito tempo trabalhando aqui. Mas como eu quero apenas 2 casas decimais depois da vírgula, então eu chego a uma raiz aproximada de 3,31, que nesse caso para nós é a letra B.